Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto que gera muita dúvida, tanto em pacientes quanto em alguns amigos, né, alguns colegas dentistas, que é por que e quando extrair o dente do siso? Bom, então vamos pensar, quando não extrair o dente do siso? Quando ele tiver lugar para nascer na boca, erupcionar numa posição favorável e entrar na oclusão normal, participar da mastigação, tanto o superior quanto o inferior, participando da mastigação. Nesses casos, a gente não precisa pensar em extração, só temos que tomar um cuidado extra com a higienização, porque fica num local de difícil acesso, então temos que usar uma escova com uma cabeça menor para acessar todos as laterais desse dente ali no fundo e não ter problema com cárie, porque caso venha a cariar e caso venha a dar canal nesse dente, é um dente de difícil acesso para tratar um canal. Por exemplo, um terceiro molar superior. Então, aí pode causar algum incômodo, gerador, né? E aí a gente sim tem que, de repente, optar pela extração. Então, se tiver espaço e ele estiver participando da mordida, ok, a gente deixa ele quietinho e não precisamos pensar em extração. Agora, nos casos onde a gente tem a falta desse espaço, a gente tem que pensar quando é o melhor período para a intervenção cirúrgica, ok? Então, assim, tem dois casos onde a pessoa não tem espaço. Tem casos que o dente tenta nascer e para ali pelo meio do caminho da erupção e fica por anos assim, metade erupcionado, metade coberto por gengiva, e isso causa tanto um aumento da incidência de cárie nesses dentes, quanto um aumento na inflamação do tecido gengival ali em volta, dando uma pericoronarite, que é uma infecção ali, uma inflamação que pode ser gerada em volta desse dente, que dá uma dor bem importante, bem incômoda aos pacientes. Então, para não chegar na pericoronarite, nesse incômodo, né, nesse risco de uma infecção mais importante, a gente orienta que iniciou a erupção, não conseguiu o espaço, não vai ter espaço suficiente para a oclusão desse dente, para entrar, né, fazer parte da oclusão, a gente já indica a extração antes que esses inconvenientes venham a acontecer. E aí tem os casos onde os dentes ficam inclusos lá dentro do osso. Então eu tenho que deixar ele quietinho lá? Nem sempre. A gente tem que observar com a radiografia panorâmica a princípio, se precisar uma tomografia para complementação. E aí sim a gente começar a avaliar. Geralmente não tem espaço, a gente indica a extração, porque temos um espaço de tempo ali onde a cirurgia é um pouco melhor, né? Tanto para o paciente quanto para o profissional que vai realizar, que é a formação do terço médio da raiz, tá? Então aqui a gente vê, para vocês verem, aqui é uma raiz totalmente formada do segundo molar e aqui é a raiz em formação, aonde não formou a pontinha da raiz e tá formando o terço médio do dente, vamos dizer assim. Esse é o melhor período para a gente intervir, né, numa extração, que gira em torno dos 16 aos 25 anos, depende da pessoa. Então, nesse período é legal a gente avaliar a panorâmica e ver se tá com a indicação da extração desses dentes ou não. O que pode acontecer se eu deixá-lo quietinho lá? De vez em quando é sempre bom a gente pedir uma panorâmica para avaliar e ver o que está acontecendo. Muitas vezes o dente ele tá angulado lá dentro do osso e ele tem sempre uma tendência a querer erupcionar. Quando ele tá apoiado e virado para o dente, para o segundo molar, ele tem essa tendência a ir forçando. A gente pode ter tanto cárie aqui, como começar uma reabsorção externa e a pessoa vir a perder o dente do siso e o segundo molar também, né? Então, para preservar o segundo molar, a gente indica essa extração também. Em alguns casos, pode até haver um avanço aqui de uma lesão chamada cisto dentígero. E aí começa a haver um cisto em volta desse dente, podendo também fragilizar a mandíbula nessa região. Então, para evitar esses transtornos que o cisto pode trazer, que eu não vou detalhar aqui porque não vem ao caso,
a gente também indica a extração. Então eu acho assim, vamos tirar uma panorâmica, avaliar qual é o seu caso e aí você com o seu dentista conversa. Sempre lembrando que esses dentes são uns dentes muito peculiares, eles são uns dentes que têm uma regra diferente ali da extração, tanto a anatomia do dente, a anatomia do local onde ele está, que é um pouquinho mais complexa. Então sempre é legal procurar um especialista bucomaxilofacial, ok? Aqui na clínica a gente trabalha com um bucomaxilo, o Dr. Ricardo Vecchiati, e eu entro na cirurgia junto. Então, geralmente é indicado que se faça a cirurgia entre 2 profissionais, tá? Então, é uma cirurgia mais segura, mais rápida, com melhor pós-operatório para o paciente. Então, sempre procure uma orientação para você poder decidir qual é o seu caso, como eu sempre venho falando aqui, ok? Obrigada, até mais!